Bem-vindos ao Abaixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. No episódio de hoje voltamos à patinagem de velocidade e, em particular, aos resultados da participação nacional na Viking Race. Hoje tenho comigo muita gente. Tenho um painel de atletas e treinadores do Programa Nacional de Patinagem no Gelo. E, antes de mais, Paulo, vamos falar um bocadinho sobre o que é a Viking Race, relembrar aqui a quem nos ouve, que competição foi esta? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Esta foi uma prova, ou é uma prova que se realiza já há muitos anos. Já tem muitas edições em Viking Race. É uma prova muito famosa em termos europeus. E mais ou menos é como que um campeonato da Europa não oficial, dos escalões de júniores B, C e D, dado que os patinadores nestes escalões não têm campeonatos da Europa. O campeonato da Europa é só em séniores. E então a T-Alpha e a Ervin o clube que organiza faz então esta prova anualmente e convida vários países para estarem presentes, de maneira que seja praticamente um campeonato europeu que ali se realiza com muitos países participantes e muitos atletas, criando um ambiente muito entusiástico e muito interessante para jovens patinadores, então com as idades de 16 anos para baixo. Desta feita teve lugar entre 8 e 9 de março. Isto foi tudo em Tialf, em Eranvin, nos Países Baixos, e nós levámos 6 atletas e 2 técnicos. Hoje temos aqui alguns dos atletas, nomeadamente a Jéssica Rodrigues, a Francisca Rodrigues, a Maria Dias, e o Martim Vieira. Francisco Henriques. Francisco Henriques, exatamente. Francisco, peço desculpa. E participaram também a Clara Pereira e o Tiago Mestre, que hoje infelizmente não estão aqui connosco. Faltaram só esses dois, qualquer dia cá estarão. Bem, eu se calhar vou começar por uma ordem completamente aleatória. Começo pela Jéssica. Jéssica já todos a conhecem do episódio dos Jogos Olímpicos da Juventude. Ela é uma atleta do CDR Prazeres. E Jéssica, Viking Race, terminaste na 5ª posição. Quais é que eram os teus objetivos aqui para esta competição? Boa tarde e obrigada pelo convite. Os meus objetivos para esta competição eram os 10 primeiros, não estava à espera de ficar nos 5 primeiros. E também era bater os meus recordes pessoais que consegui cumprir. Pois tu bateste 2 recordes nacionais absolutos, além dos pessoais, ou bateste mais pessoais do que os nacionais. Explica lá isso. Não, uh, fui, fui dos dois. Foi o dos 1000 metros e de 3000 metros. Sim, Estou aqui a ver as minhas notas. No de 1000 metros baixaste 1 segundo e no de 3000 metros 5 segundos. O que, para mim, que já tinhas batido os 3000 metros no Japão em fevereiro, exato. 5 segundos parece-me uma enormidade de tempo. Isto foi tudo devido à pista ou evolução técnica? O que é que se passou aqui? Eu não faço a mínima ideia do que é que se passou, mas eu não, vou ser sincera, eu não estava à espera de baixar tanto tempo nos 3000. Fiquei muito feliz e surpreendida comigo, mas sim, eu acho que a pista ajudou um pedaço. Também já estou habituada àquela pista e é rápida, então facilita um pedaço. Ias a voar. Devo dizer que sim. E pronto, e com isto atinges os mínimos, não é? Para participar no Campeonato Europeu e Mundial de Séniores. Ah, antes de se calhar te perguntar como é que tu te sentes acerca disso, pergunto aqui ao Paulo o que é que isto significa aqui para o Programa Nacional de Patinagem de Velocidade. É um passo muito grande que a Jéssica deu, é uma patina dela muito grande, porque o nosso objetivo, como todos sabem, aqueles que já têm vindo a ouvir estes podcasts, é que em 2026 possamos ter um patinador nos Jogos Olímpicos. Para isso é preciso estar nas taças do mundo, e para estar nas taças do mundo é preciso conseguir tempos muito difíceis e muito ambiciosos. No caso da Jéssica, que ainda é Júnior B, este ano ainda foi Júnior B, segundo ano, para o ano será Júnior A, mais 2 anos de Júnior, e ainda não está na idade de sénior, e já conseguir um tempo destes, que é o mínimo para os campeonatos da Europa e do mundo de séniores, é muito bom, mas ficou a 1 segundo, apenas 1 segundinho, do tempo para as taças do mundo que apuram que elas próprias, através do ranking, apuram para os campeonatos do mundo e para os campeonatos europeus e mundiais, e para os Jogos Olímpicos.
Daí que foi um grande passo e falta um bocadinho, mais um bocadinho, um danoninho, digamos assim, para chegar mesmo ao tempo das taças do mundo, onde depois poderá fazer os rankings para ter acesso aos Jogos Olímpicos. Bem, e Jéssica, está quase. Has de lá chegar. Como é que tu te sentiste então acerca deste feito? Eu, quando acabei a prova, eu fiquei espantada também com o meu resultado, não estava à espera de baixar tanto também nessa prova. E eu não tinha noção que tinha conseguido feito isso. Eu sabia que tinha feito um tempo especial, mas não sabia que tinha feito o apuramento para o europeu e para o mundial. E quando soube, fiquei chocada e não conseguia acreditar. Mas ainda vou trabalhar para chegar a um 20, que é o que eu quero. E boa sorte. Da minha parte, é a única coisa que eu te posso desejar, que tens que fazer esse trabalho por ti. Exato, obrigada. E das atletas mais velhas, temos tanto a Jéssica como a Francisca com 16 anos, passamos por uma das atletas mais novas que estavam nesta competição. Olá, Maria. Olá. Tu tens 14 anos e representas o Roller Lagos CP. Sim. Portanto, és uma algarvia. Uhum. Vinha-te perguntar, foi a tua primeira vez numa competição internacional? Ou estou enganado? Foi a primeira vez que competi no gelo. Então, e como é que começa este teu caminho aqui na patinagem do gelo? Como é que foi o caminho até chegares a esta competição internacional? Obviamente participaste nos estágios que houve ao longo da época e se calhar o melhor é falares tu disso. Então eu participei no primeiro estágio do ano passado, foi o meu primeiro estágio, e este ano consegui vir à Viking Race. E então, e como é que foi participar numa competição destas? Já tinhas alguma vez participado numa competição desta dimensão? O facto de ser no estrangeiro é completamente diferente? Foi a tua primeira competição no gelo? Eu sei que tu também, obviamente, competes em rodas. Foi a minha primeira competição em gelo. Não é assim muito assustador competir internacionalmente, porque já faço isso nas rodas, só que é uma experiência diferente, porque teoricamente é uma modalidade diferente, mas acho que até gostei da experiência. Isso é como quem diz, vou voltar, não é? Obviamente, há que falar um pouco da tua performance. Conseguiste melhorar o teu recorde pessoal dos 1500 metros? Também voaste como a Jéssica nessa prova? Ou como é que isso correu? Foi a minha primeira vez a fazer 1500 e acho que até correu bem. Acho que eh, fiz melhor do que as minhas expectativas. Perguntava também qual é que foi para ti assim o momento que te fica na memória desta experiência internacional, desta competição no gelo? O que é que te fica assim na memória e depois também um pouco quais é que são os teus próximos passos agora para a próxima época, uma vez que esta época já terminou? Acho que foi a nossa ligação entre todos. Acho que isso ajudou bastante a entregar bem a prova e conseguir não me desmotivar por não conseguir estar a bater os meus recordes pessoais. E acho que os meus objetivos agora para a próxima época é conseguir ir a mais estágios e estar no próximo ano outra vez na Viking Race. E assim desejamos todos. Portanto, olha, boa sorte, Maria, e obrigado novamente por estares aqui hoje. E da atleta mais nova, passamos agora para o Martim, que é o único rapaz aqui presente hoje. Não estavas sozinho em Tialf, sendo o único rapaz, capta aqui hoje representá-los a todos. Martim, já falámos noutras ocasiões, ias para lá com uma missão, cumpriste outras missões, mas a bater o recorde dos 500 metros não foi. É verdade. Tinha falado aqui no último podcast que queria bater o tempo nacional. Não foi possível, mas não posso dizer que tenha sido um fim de semana negativo, porque bati os meus recordes pessoais nas outras distâncias e gostei da experiência. Não é de todo negativo, nunca na vida. Não bater um recorde nacional, alguma vez isso pode ser considerado uma coisa negativa. Não. Bateste três recordes pessoais, como dizias, os dos 1000, 1500 e 3000 metros. Mais positivos do que isto não dá, ficaste em 13º lugar. Acho que só te podemos dar todos os parabéns. E se não foi desta vez que bateste o recorde do Afonso Silva, vai da próxima. Pergunto-te um pouco o mesmo do que perguntei à Maria Dias. O que é que o que é que resta para o resto da próxima época, não é? Quais é que são os teus objetivos para a próxima época e o que é que podemos esperar do Martim em 24, 25? Eu penso que o objetivo principal vai continuar para bater o recorde nacional dos 500 metros, melhorar
os recordes pessoais todos. Penso que toda a gente que integra o estágio de gelo é esse o propósito, melhorar os tempos. Também gostava de saltar o tempo para entrar nas taças do mundo 3000. Fiquei a 1 segundo de eu conseguir bater. Portanto, também um outro objetivo para a próxima época e melhorar a minha técnica. Espero que consigas, Martim. E lá está. Para a próxima temporada aqui do Abaixo de Zero, cá espero poder contar contigo para falarmos do dia em que bates o recorde. Fica marcado. E agora, falar com a Francisca Henriques, e Henriques é o nome correto, e a Francisca tem, se calhar, a melhor história desta Viking Race. Porque, Francisca, tu terminaste em sétimo, melhoraste o teu resultado do ano passado, tendo terminado em nono ano passado, que já era bastante bom, top 10, mas aqui tu tinhas uma ressalva. Tu vinhas de lesão. Uma pessoa que vem de lesão e ainda faz um resultado destes, mais do que parabéns, tu quase que pareces uma estátua, mulher. Como é que foi a preparação para esta prova? Conta-nos um bocadinho a tua história. Obrigada, pronto, pelo convite e pelas palavras. Eu na Viking Race eu não vinha de uma lesão, eu ainda estava lesionada. Foi um risco muito grande que eu corri e tive a infelicidade de, quando cheguei do Campeonato do Mundo, tivemos no fim de semana a seguir uma prova, um regional de rodas, que infelizmente caí e impossibilitou-me de andar durante 2 semanas. A primeira semana não andava totalmente e depois comecei a andar com a ajuda de muletas e uma semana antes de ir então para a Viking Race fiz uma escolha, tive que fazer uma escolha e falei com os meus pais e o meu treinador e eles disseram que gostava de mim, que a decisão era minha e então como não queria perder esta oportunidade virei para a minha fisioterapeuta e disse eu não quero saber o que precisa de fazer comigo, só quero que me meta boa, seja a sofrer, seja a não sofrer. Sofri bastante, para estar mais ou menos, ou minimamente bem fisicamente, para estar na Viking Race e pronto, consegui estar lá. Felizmente, tive uma recuperação bastante rápida e possibilitou-me de fazer então o sétimo lugar na geral. Se bem que as outras provas não me correram assim tão bem, mas também é normal, não patinava, nem fazia desporto há 2 semanas e ter conseguido isso foi um feito bastante feliz para mim. Mesmo assim, melhoraste o teu recorde pessoal dos 3000 metros. Sim, porque Isto é toda uma história de superação. o dos 3.000 isso é uma prova assim, eh, fora da minha zona de conforto. Só tinha feito até desde que comecei a patinagem no gelo uma vez e foi logo no segundo estágio que fiz. Desde aí eu recusava-me sempre a fazer 3 km, porque efetivamente é uma distância que eu não gosto nada de fazer e não sinto que tenha assim tanta aptidão, como tenha talvez a Jéssica. E pronto, fui a essa prova porque fazia parte da geral da Viking Race, numa de descoberta e ver como é que corria e também foi um desafio porque eu não sabia se conseguia aguentar tantas voltas sempre na mesma posição. Dizer, só à parte, onde eu me magoei foi na anca e nas costas, portanto não sabia se ia conseguir aguentar as dores, mas felizmente consegui e correu tudo bem. Realmente é uma perspectiva que, para leigos como eu, é difícil de conceber. É interessante descobrir o tipo de dificuldades que vocês experienciam numa prova, porque lá está, são coisas que não são óbvias. E pedia-te se me podes falar um pouco mais sobre essas dificuldades, como quem aqui levanta o véu sobre este assunto. Todas as provas no gelo são bastante desafiantes e exigentes da parte técnica e também da parte psicológica, porque nós estamos a correr sozinhos. Mas sim, comparado às rodas, precisamos ter uma posição muito mais baixa, com a nossa cintura, com a nossa anca virada para dentro. Não temos a ajuda das rodas, ou seja, temos que também saber. Como é que eu explico? Acho que o domínio das lâminas é diferente do domínio das rodas, porque, porque as rodas. Calma, também é difícil de explicar.
Porque a lâmina, a parte do meio da lâmina é escorregadia e se usarmos essa parte no empurrão, vamos escorregar e não conseguimos aplicar a força para além do atrito das rodas que faz com que possamos empurrar com as rodas todas e não só com uma certa parte. Acho que se calhar é isto, não sei. Eu acho que é mais as rodas, temos sempre algo a gerar-nos e a velocidade enquanto no gelo somos nós e as nossas queridas pernas e a nossa força que tem de estar sempre a trabalhar. E então acaba por ser muito mais desgastante fisicamente, no meu ponto de vista, fazer provas no gelo. Por isso mesmo. E manter a posição para mim é o meu maior desafio e até agora ainda não consegui ter uma prova em que eu mantenha sempre a posição no sítio certo. João, deixa-me dar aí uma ajudinha em relação a isto que estávamos a falar. O que eles estavam a falar, João, tem a ver um bocadinho com a questão do atrito. As lâminas e o gelo proporcionam muito menos atrito, há muito mais deslize, a velocidade é muito superior em relação às rodas. E depois a posição no gelo tem que ser uma posição muito consistente. A estabilidade é muito, muito importante. E então essa posição consistente e leva a um baixar maior do centro da gravidade e isso faz que haja uma contração muscular muito grande e um trabalho muscular e uma queima energética em termos musculares muito, muito, muito elevada. Eu há uns anos falava com um treinador da Bielorrússia que ele dizia que há muita gente a rodas a passar para o gelo, mas esquecem-se que é muito difícil e que no gelo estar na posição base e fazer uma prova, ou melhor, estar na posição base só a fazer técnica equivale a que, em termos de frequência cardíaca, um patinador vá logo para 160 batimentos cardíacos. Enquanto na roda a gente pode andar perfeitamente a 120, 130, confortavelmente, sem grande complicação. E isso gera um grande cansaço, tanto em termos gerais, mas sobretudo em termos musculares. É muito, muito exigente a parte muscular para manter a tal posição que proporciona o deslize no gelo. Estamos a falar de passar do sistema aeróbico para o anaeróbico. Logo aí, Sim, é andar quase nos limites, sim, é andar um bocadinho nos limites, no limite entre a parte aeróbica e anaeróbica e trabalhar um bocadinho e muscularmente ter uma grande, estar sempre com alguma contração muscular, não haver provavelmente fases de descontração. Depois, em termos técnicos, eles aprendem que há certas fases em que eles têm que tentar descontrair um bocadinho para não estar sempre em tensão, mas a tensão muscular é muito, muito grande. e a última pergunta que eu tinha, última não, mas uma das perguntas que eu tinha aqui para os atletas tinha a ver com a preparação mental. E agora, isto não é para nenhum de vós em particular, mas para todos em geral, podem responder um bocadinho cada um. É como é que se preparam mentalmente para disputar provas, vá, neste caso, provas de uma Viking Race. Já falarei um bocadinho com a Márcia daqui a bocadinho para ela nos explicar como é que foi o calendário e como foi o próprio formato da prova. Mas como é que vocês se preparam mentalmente para dizer, ok, agora tem que ser, agora tem que fazer, tem que prestar aqui, não é prestar provas, mas tem que dar o meu máximo. Como é que vocês fazem isso? Eu penso que a parte mental é importantíssima porque é quando estamos completamente focados e saber aquilo que vamos fazer na prova e tentarmos rever a prova mentalmente, acho que é importantíssimo, porque não estou a dizer cronometrar cada passo, mas saber o que vamos fazer e termos uma direção, acho que é extremamente relevante. E para me concentrar para as provas, eu penso que muita gente usa a música para concentrar. Martim, falaste de música, agora vais ter que dizer o que é que andas a ouvir antes de começar uma prova. Varia muito, depende do mood do dia. Pode mudar para rap, como pode mudar para rock, como pode mudar para indie, pode mudar muito. Já viram que ele não disse qual é que era a banda. Fica registado. Martim, havemos de lá chegar, pode não ser hoje, mas um dia vais dizer. Passo agora um bocadinho a falar com a Márcia Batista. Márcia Batista também já conhecemos no episódio que lançou esta Viking Race. Márcia, novamente bem-vinda. Olá, boa Tens tarde. estado aí muito silenciosa a ouvir todos os nossos atletas. Pergunto, como é que é feita a preparação destes atletas para a competição? Quais é que foram os principais desafios que encontraram durante a missão a Tialf? Bom, estes atletas são os atletas muito autónomos quando estão comigo. Portanto,
toda a preparação que foi feita antes a Viking Race, como a gente falou, a Viking Race tem sempre um ambiente muito descontraído e é um bocadinho isso, por exemplo, quando eu estou com este grupo e é um grupo mais pequeno, que tento um bocadinho implementar no grupo. Ou seja, que nós não tenhamos antes da prova um estado muito de pressão, né? Que os atletas tenham um bocadinho a sua autonomia de se prepararem como habitualmente estão habituados a fazê-lo, como se sentem mais confortáveis. Temos algumas atividades até mais descontraídas antes, né, das provas. Temos habitualmente nós temos uma prática que fizemos um jantar antes de irmos às nossas provas, onde estamos todos muito bem dispostos, contraídos, esquecer um bocadinho a competição, para no outro dia estarmos com as nossas energias 100% direcionadas para aquilo que nos levou lá e não tão pressionados. Já fizemos isso no outro ano, este ano voltamos a fazer. Eu acho que é uma metodologia que, pelos vistos, tem funcionado muito bem, porque os atletas apresentam-se nas provas com a sua concentração, não é? Mas eu acho que, sobretudo, sem muita pressão, não é? Também o grupo é mais pequeno, isso também é possível, ou seja, não há tanto, no meio do grupo não há tanta pressão entre uns e outros. E depois também temos, este grupo também foi um bocadinho dividido entre 3 atletas mais experientes e outros 3 que não tinham tanta experiência provas. Acho que neste grupo só uma pessoa é que, assim, visivelmente, é que apresentou assim um bocadinho mais de pressão, mas o grupo foi muito, apoiou-se muito uns aos outros, que foi bom, não é? Isso é importante. Poucos, mas a apoiar-nos todos uns aos outros durante o processo das provas, sempre muito descontraídos, com risadas pelo meio, pronto, e apoiar também naquelas situações onde alguns estivessem mais tensos. Temos aqui o caso da Francisca Henriques, que eu fiz-lhe uma pergunta, achei muito interessante, porque a Francisca Henriques foi uma atleta que geriu várias coisas, ou seja, ela teve que gerir o seu estado de lesão, né? Que ela disse que foi e apresentou-se mesmo lesionada, e eu até lhe perguntei como é que estava o estado de espírito dela, porque ela esteve na sexta-feira a competir e ao mesmo tempo a estudar, porque tinha um exame no final das competições. E, portanto, é para ver ao nível, não é, que estes atletas às vezes chegam, que é muito importante nós querermos. Eu acho que, sobretudo, estes atletas queriam muito lá estar, queriam fazer bem, não é? Mas eram eles que queriam, não tinham uma pressão à volta deles para esse querer. Vinham muito bem já trabalhados nisso, e a Francisca Henrique respondeu que ela tem tudo muito bem esquematizado, ou seja, uma coisa não se mete na outra. O momento do estudo, o momento da prova e outros momentos que nós possamos ter durante este estágio ou durante estas competições, que também é uma situação agradável de se reconhecer. Portanto, eu partilho aqui este momento de preparação da Francisca Henriques, não é? Ou seja, tem as coisas muito bem delineadas, quando está a fazer uma coisa, está a fazer uma coisa, quando está a fazer outra, está-se a preparar para outra. Portanto, eu penso, isto foi mais ou menos o ambiente que nos rodeou, não é? Durante a competição. Os resultados foram bons. Temos o caso da Jéssica Rodrigues, que ela própria confessou estar surpreendida com os resultados que fez. É bom, é sinal que foi fazer as suas provas também descontraída, sem muita pressão, e a esperar dela os melhores resultados, não é? Porque nós brincamos, nós estamos lá, brincamos, mas procuramos sempre, dentro deste ambiente, o melhor resultado do atleta, não é? Pronto, estes são os casos que eu tenho aqui para contar, que achei mais caricatos durante a competição. Demonstram um bocadinho o ambiente sem pressão,
possivelmente também contribui para os resultados dos atletas. Às vezes, saber gerir isso também é muito importante. Esses momentos de nervoso. Tinha uma questão relativamente aos dois atletas que hoje não conseguem estar connosco, falar também um bocadinho dos resultados deles, em particular da Clara Pereira e do Tiago Mestre. Se nos podias dar aqui um- uma descriçãozita de como é que eles estiveram, que resultados tiveram. Bom, os resultados, deixa aí o professor Paulo falar sobre os resultados que eles tiveram. Posso dizer um bocadinho como é que eles encararam a competição, não é? A Clara Pereira foi a atleta que efetivamente identifiquei assim um bocadinho mais nervosa, não lhe correu assim muito bem, começou logo pela prova dos 500 metros, onde ela teve uma queda, não é? E as quedas são sempre situações que pronto, não é propriamente o melhor pontapé de saída, não é? Para uma competição e principalmente para alguém que o vai fazer pela primeira vez, mas posteriormente partilhamos histórias, também é uma das coisas que acontece, partilhamos histórias, partilhamos que já aconteceu isso com outros atletas, já aconteceu isso noutras Viking Races, esta caímos muito menos do que tem acontecido em na outra sessão que tivemos, e que pronto, e isso também ajudou o atleta a superar, a sentir que é algo que não acontece só com ele, que por vezes acontece, arriscou, e arriscar também é bom, arriscou porque teve poucos dias de treino e de adaptação ao gelo, e portanto às vezes um atleta que quer e sem o tempo necessário de adaptação, pois quando vai para uma prova e arrisca, pois pode acontecer perder o controle do patim e da técnica, e isso acontece maioritariamente nas curvas e acaba por cair. A partir disso, pronto, a Clara ficou bem, recuperamos o sorriso da Clara e ela até acabou por bater o recorde dela, que foi muito bom, e fez uma Viking Race depois mais pacífica. O Tiago Mestre, um atleta já mais experiente no gelo em termos de estágios, nunca tinha feito uma competição, assim, foi um dos atletas que apareceu também pela primeira vez na Viking Race, mas já um bocadinho mais seguro, um bocadinho a querer, se calhar, procurar melhorias técnicas, a forma de estar nestas competições, a ver como se sentia e pronto, e tentar evoluir e bater os seus recordes pessoais. Ele conseguiu em duas distâncias, a 1500 metros e nos 3 quilómetros. Excelente. E é esperar que mais lá para a frente possamos ter, isto obviamente falando se calhar na segunda temporada aqui do Abaixo de Zero, para a próxima época, ter tanto a Clara como o Tiago num dos nossos episódios. Entretanto, vou aqui falar com o nosso último convidado, que é um jovem de 58 anos, que se juntou agora a nós e que faz parte do que nós gostamos de chamar os 15 Magníficos, que são aquelas pessoas que tiveram a felicidade de já representar Portugal em Jogos Olímpicos. Acho que pouco há para dizer mais, é um dos mais reputados, se não o mais reputado patinador de velocidade português. Representou Portugal nos Jogos Olímpicos de 98 em Nagano, em particular nos 5.000 metros, e na altura teve também a companhia da Mafalda Pereira, que era na altura, uma atleta do ski freestyle. E Fausto, bem-vindo. E faço uma pergunta que eu estive aqui a fazer alguma investigação e descobri que estabeleceste o teu recorde pessoal dos 3.000 metros, já que hoje estamos fartos de falar de recordes pessoais dos 3.000 metros. Tu estabeleceste o teu em Nagano, mas foi em preparação para os Jogos Olímpicos. Sim, era uma prova para preparação para os 5.000 metros que estava lá uma semana mais tarde. Nesta altura já não era minha período mais forte. Queria andar. Antes do meu acidente, tinha um acidente bastante grave em 92, dezembro de 92, e nesta altura tinha um nível mais alto
era suficiente para ir para os Jogos Olímpicos para a Holanda, mas depois deste acidente não era possível de fazer as qualificações para a Holanda. Pensava estava mais uma oportunidade para ir para os Jogos Olímpicos para Portugal. E, com a ajuda de meus pais, mas também com a ajuda do Roller Club Lagos, com os irmãos Batista, Paulo e Carlos, e alguns patinadores mais novos, era possível de organizar muitas coisas, como Campeonato Nacional de Portugal, em Holanda, com participantes da Holanda também, que tinham da nacionalidade portuguesa, e comigo, com meus irmãos. Eu penso que participou três patinadores da família Mareiros, da Holanda. Mas, nesta altura, em Nagano, era bastante difícil. Ir lá era muito difícil, entrar com os primeiros 32 patinadores do mundo, com um pé que estava mal. Era uma exercício bastante difícil. Hoje em dia tens uma função completamente diferente. Estás a fazer parte da formação desta nova geração e eu queria perguntar um pouco como te sentes aqui nesta preparação e se vês nesta geração nova qualidade para vir a equiparar ou até superar os teus feitos. Muito. Com esses patinadores, isso é possível. Eles já mostrou um nível que é muito alto, entre os melhores, o subtop level dos patinadores dos juniores do mundo. Como eu disse, que é muito, muito bem feito já. A coisa que é bom é eu posso trabalhar com todos os jovens que já têm um nível muito alto, e os treinadores em Portugal fazem uma boa trabalho. A única coisa que eu preciso fazer é ensinar a patinar no gel com jovens bastante inteligentes, também com fisicamente um nível bastante bom. Isso é mais fácil. Queria só fazer aqui uma última questão, se calhar para fazermos um balanço geral da época, porque com esta prova da Viking Race termina a época de patinagem no gelo de 2023-24 e se calhar, Paulo, pedia-te para fazeres rapidamente um pequeno balanço da época, assim um bocadinho o que é que podemos esperar para 24-25. O balanço desta época, João e todos, foi muito positivo. Nós continuamos a evoluir em relação ao ano anterior. Temos mais atletas que se envolveram no gelo, mais atletas que conseguiram mínimos e tempos de qualificação para as taças do mundo júniores. Os atletas de topo, como são aqueles que a Jéssica, a Francisca, o Afonso e o Marco, conseguiram melhorar os seus recordes pessoais ao longo da época, e neste momento os nossos recordes pessoais já estão a um nível superior. Nós estamos perto, em alguns casos o Afonso está muito perto nas provas de 5 km e 3.000, está muito perto do top 100 do mundo em termos globais, absolutos, não só do escalão de júniores. Temos muito bons rankings nos júniores, conseguimos resultados nos campeonatos do mundo que são resultados muito positivos, como no lugar do Afonso. Estes lugares na Viking Race também são muito positivos e são uma evolução. Ou seja, nota-se que há uma grande evolução por parte de Portugal, dos patinadores portugueses. Tudo tem a ver, como dizia ainda há pouco o Fausto, com o trabalho todo que é realizado, seja pelos patinadores, seja pelos treinadores nos seus clubes em termos de rodas, sejam pelos patinadores que os acompanham no gelo, como o caso do Fausto, do Dário, e também agora o apoio que o Hirt, do Centro de Excelência da ISU, nos tem dado, da Ervin. Todos eles têm feito um belo trabalho e isso tem funcionado, e os treinadores têm acompanhado também os atletas nestas provas, nestas locações e nestes estádios. Temos pressionado que nós estejamos a evoluir o nível, e isso é manifestamente reconhecido pela ISU e pelos outros países, que olham para Portugal de uma maneira muito positiva, porque nós estamos a evoluir muito. E realmente, como dizia o Fausto, agora o próximo passo
tem muito a ver com estes patinadores de topo e que já estão a um nível superior, conseguir integrar grupos de treino com outro nível, com outra capacidade, para continuar a evoluir. É evidente que nós, quanto mais atrás estamos, mais espaço temos para evoluir, mais margem de evolução há. À medida que vamos subindo e vamos alcançando resultados de topo, a margem cada vez é menor. Este segundo, que ainda há pouco falávamos, que a Jéssica dista do tempo de qualificação dos 1000 metros, é um segundo, que parece que é pouco, mas é muito, porque é um segundo difícil de chegar. Em todo o caso, nós continuamos a tentar, e o objetivo é mesmo, neste momento temos o Afonso como o único atleta que tem mínimos para competir nas taças do mundo de séniores, dos 5 km, já tem esse tempo, e que o reforçou e melhorou este ano ainda, bateu novamente o seu recorde. Ou seja, esse tempo já está lá, já temos um patinador e queremos colocar mais. Estamos muito perto, estamos a poucos segundos, a poucos centésimos, em algumas provas, mas ainda estamos com uma margem que nos obriga a trabalharmos e a continuar a melhorar esse trabalho. Mas o resultado final, os resultados finais, são muito positivos, os sinais são muito bons e a evolução tem sido incrível da parte destes atletas que nós temos vindo a acompanhar ao longo deste tempo e destes anos de projeto. Da minha parte, só me resta agradecer a todos terem disponibilizado o vosso tempo para falarmos mais uma vez um pouco de patinagem de velocidade no gelo. Em particular aqui agradecer aos 4 atletas que se disponibilizaram hoje e desejar-lhes boa sorte para os estudos, porque agora acaba a prova do gelo, começam as provas escritas e que corra tudo bem e certamente nos vemos na próxima temporada. E ao painel dos técnicos, Paulo, Fausto e Márcia, muito obrigado. E pronto, e acho que é isto por hoje, a não ser que alguém tenha mais uma coisa para dizer em 1 minuto. Só último minuto. Fausto. A única coisa que eu quero dizer é os atletas têm possibilidades, mas eles são as pessoas próprias que precisam dizer que ele quer avançar com isso. E a motivação dos atletas tem que ser dentro deles. Quando isso é a situação, eles podem evoluir muito. Mas quando isso é difícil, precisamos falar e precisamos resolver essa situação para obter uma motivação optimal. Isso é para os atletas e também é uma coisa para os treinadores para trabalhar com isso. E acho que não há melhor mensagem do que esta para fecharmos o programa de hoje. Foi o Abaixo de Zero. Contamos com todos vós no próximo episódio. E lá está. Obrigado mais uma vez a todos e um bom resto de dia. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Adeus, obrigada.